Ô, Diego, 50 episódios, tem gente que não compartilhou nenhum. Não admito. Você sabe que a paga de quem trabalha aqui, que nem nós, é o compartilhamento. Você compartilha, por favor. Ajuda a gente. Porque o evangelho vai mais longe. É isso. Se você gostou do que você assistiu aqui, passa pros seus amigos. Se você não gostou, passa pros inimigos. Mas passa! Mas compartilha. É isso aí. Segue a gente nas redes sociais, curte lá a nossa fanpage. Hiperlinkado. Nos episódios anteriores, você viu a gente falando aqui que a volta de Jesus, o advento, havia sido esquecido pelos cristãos. Sim. E, de repente, os cristãos têm acesso à Bíblia novamente, redescobrem o estudo da Bíblia, e nessa redescoberta do estudo da Bíblia, eles descobrem que tem um livro lá que ninguém entendia, que ninguém falava nada sobre ele. Ninguém falava sobre ele. Ninguém dizia nada, né? Quando tinha sermões na época, ninguém falava desse livro, porque era um livro todo codificado. Sim. E as pessoas evitavam. O Apocalipse era um tabu e o livro de Daniel também. Até que as pessoas resolveram abrir o livro de Daniel e tentar entender. E lá na América do Norte, Júnior, um movimento surge a partir da compreensão do livro de Daniel de que Cristo estava voltando e talvez voltasse mais perto do que a gente imaginava. Eles achavam que Jesus ia voltar por volta de 1840. 1840. Não é? Na geração deles ainda. Na geração deles. Então, Guilherme Miller, ou William Miller. Ou William Miller, dependendo. Exato. Escolhe aí. Né? Isso. Ele disse que Jesus voltaria e começou a pregar isso. Certo. E foi uma coisa gigantesca nos Estados Unidos e cresceu. E, Diego, só para deixar claro aqui, Guilherme Miller não marca a data da volta de Jesus. Ele diz que é por volta. Era o que eu ia dizer agora. Outras pessoas que se uniram ao movimento, né, pessoas importantes de algumas denominações, foram mais específicos no estudo e eles chegaram à seguinte conclusão. Muito importante que você falou antes de você falar dessa conclusão. É que eram pessoas de diversas denominações. Diversas denominações. Então não é um movimento de uma igreja, não tem igreja aqui. É um movimento cristão que acontece no norte, na América do Norte. Guilherme Miller era batista. Exatamente. E tinha gente de várias denominações. Várias. Todas elas começaram a entrar nesse estudo para poder entender isso. Exatamente. E eles chegaram à seguinte conclusão, Diego, que Jesus iria voltar entre março de 1843 e março de 1844. Ok. Foram mais específicos. Começou neste ano. A ficar mais específico. Vai ser neste ano. À medida que os estudos aumentavam, eles iam conseguindo estreitar a data. A data, exatamente. E aí a pregação foi mais forte ainda. Estourou. Aí gente que largava tudo, gente que... E Deus foi permitindo isso, Diego. Já vai falar disso, né? Mas o que está acontecendo aqui é o grito. É o grito. É o grito. Eis o noivo sair a seu encontro. Né? É um revivamento para a ideia da volta de Jesus. Está acordando as 10 virgens. Está acordando as 10 virgens, né? Foi um grito ali. E o que aconteceu? Aconteceu que chegou o ano de 1843, março de 1843, o ano que eles disseram, é agora. Sim. E aquele ano, imagina viver aquele ano. Nossa. Imagina, você saber que aquele ano ali. E quanto mais ia passando os dias daquele ano, aí a pregação bombou. Bombou, foi tremendo, né? Espetacular. E chegou março de 1843. O que aconteceu em março de 1843? O que aconteceu? Quando é o 1º de abril de 1843. Não, março de 1844, né? Quando terminou esse ano. Sim. Né? Eu falei 43, mas é 44. Quando terminou esse ano ali, que eles achavam que Jesus viria. O que aconteceu? O que aconteceu? Deu abril de 1844. Jesus não tinha voltado ainda. Não aconteceu nada. Aí eles ficaram muito preocupados. Né? Entendemos alguma coisa errada aqui. Você tinha 2 grupos de pessoas, Diego. Você tinha aqueles que amavam a volta de Jesus, que estavam esperando de todo o coração. Sim. Você tinha gente que estava com medo. Sim. Vamos ficar junto, porque vai que volta. Vai que volta. Vai que é verdade. Vai que é verdade. E você tinha gente torcendo para dar errado. Sim. Porque não queria saber desse negócio de Jesus, não. Sim. Então você tinha esses grupos aí. Então Deus parece estar selecionando aqui um grupo especial para o tempo do fim. Né? Jesus começa a selecionar. Não acontece nada em março de 1844, e então o movimento sofre um duro golpe. Um duro golpe porque
deu errado. Eles estavam ali, reunidos ali, pregando, etc., numa reunião deles ali, vendo o que tinha errado, eis que parou um cavalo. Não parava carro, parava cavalo. Cavalo, ok. Parou um cavalo e um senhor chamado Snow, SS Snow. SS Snow. Entrou na reunião, sentou no fundo e começou a cochichar no ouvido de uma mulher que estava lá na última fila. Certo. A mulher levanta a mão e fala assim, ô gente, esse senhor acabou de chegar, ele tem que falar para nós. Ele tem que pregar hoje aqui. Ele tem que pregar. Para tudo que você está falando, vamos ouvir ele. Ele foi na frente, não pegou o microfone porque não havia microfone, Certo. ok? E ele disse o seguinte, falou, gente, na parábola das 10 virgens citou a parábola. Olha, Citou a parábola. citou a parábola. Vocês não perceberam que o noivo se atrasa. Se atrasa. Ele não vem na hora certa. Certo. Então há um atraso. E o povo disse amém, aleluia, glória. Porque estava elucidando ali Elucidando o a que charada. Né? E ele falou, e tem mais. Se você fazer a conta certinha das 2.300 tardes e manhãs, se você for bem específico, e Jesus vai voltar no dia da expiação do santuário, no dia que o santuário seria purificado, não é assim? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria Purificado. Seria tão legal se a gente pudesse fazer um programa só para explicar essas contas matemáticas aí que fizeram tudo isso acontecer, porque você vai ver que faz muito sentido. Mas todo sentido. Aliás, você vai ver que é bíblico isso. Né? Que eles acertaram o estudo, eles só erraram o evento. O evento, na conta eles acertaram, na data eles acertaram. Tá tudo certo na conta, eles só erraram o evento. O evento não era a volta de Jesus. Isso. Mas o resto, tudo que eles entenderam naquela época, estava certo, estava correto. Então, por isso que era fácil de aceitar. Se você prestasse atenção, você ia fazer parte desse movimento também. Ok, esse não ia, estava firme. E aí, o senhor Snow disse assim, ó, o dia da expiação do santuário, o dia da purificação do santuário, no ano de 1844, é o dia 22 de outubro. Eles estavam ali em abril. Ele faz uma conta mais meticulosa, que tinha mais a ver com o contexto bíblico de purificação do santuário. Exatamente, ele falou, então é dia 22 de outubro de 1944, Jesus volta. Ok. E ficou claro para todo mundo. Diego saiu dali, mas aí eles saíram com a alegria nos olhos. Sim. Que eles tinham descoberto, eles não tinham percebido isso. Então aí eles começaram a imprimir material, o Clamor da Meia-Noite, que era o nome do material deles. O nome era Clamor da Meia-Noite. Clamor da Meia-Noite. Gritos da Meia-Noite, olha aí. Eles mesmos entenderam isso. Clamor da Meia-Noite, imprimiram material, e aí milhares de pessoas correram para o batismo, que agora faltava meses. Meses. Algumas pessoas ficaram contra e disseram que não podia marcar a data para a volta de Jesus. Certo. E foi pregado o famoso sermão Sai dela, povo meu. Olha. Conclamando os mileritas a saírem de suas denominações, porque elas estavam rejeitando a grande verdade da volta de Jesus no dia 22 de outubro. Diego, sabe o que aconteceu? O quê? Quando chegou outubro. Certo. Não, chegou outubro, aí é o seguinte. Deixa eu perguntar, pode marcar a data para a volta de Jesus? Não pode marcar data. Não pode, né? Não pode marcar data. Porque Jesus só disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Ok. Ninguém sabe o dia nem a hora. Já nós vamos falar por que está acontecendo isso aqui então. Ok, vamos lá. Chegou outubro. Você vê que começa um revivamento baseado numa coisa que está errada, né? Sim. Vamos ver. Ok, vamos lá. Chegou outubro. Chegou. 22 dias para a volta de Jesus. Meu Deus do céu, já pensou? O povo que tinha que colher as coisas na lavoura não colhia mais. Não colhia mais. Por que vai colher batata? Um armazém conhecido na cidade fechou suas portas e disse assim, ó, fechado em homenagem ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor, que virá no dia 22 de outubro. Meu, que legal isso acontecendo também, né? Placa. É legal você ver isso acontecer. Imagina. No dia 14 de outubro, um dos mileritas importantes, o senhor Carlos Fitt... Eu invejo a fé dessa gente. Não. No dia 14 de outubro, o senhor Carlos Fitt veio a falecer. Sim, ele ficou batizando o pessoal no frio, né? Porque tinha que batizar Tinha que o batizar, povo. porque muita gente queria batizar. Isso, e aí ele ficou batizando o pessoal no frio muitas vezes e Ficou doente. ficou doente e morreu. 8 dias antes, né? 8 dias. E aí no velório, ô Diego, lá do senhor Carlos Fitt, a viúva chegou para os filhos e falou assim, não precisa ninguém chorar, não. Porque dia 22 papai estará de volta. Vai ser ressuscitado por Daqui Deus. uma semaninha o papai está de volta. Olha, imagina, Meu para pai você do céu. entender como é que estava a situação.
Muito forte. Gente pagava dívida, porque não pode Jesus voltar e você tá com dívida. Vai que Jesus volta, não tá sujo. Vai que volta, não tá As sujo. pessoas começaram a pagar suas E dívidas. perdoavam ao outro. É verdade. E tudo esperando Jesus voltar em 1844, dia 22 de outubro, que chegou o dia Chegou o dia da volta de Jesus. Chegou o dia da volta de Jesus, a tenda havia sido dobrada pela última vez e eles foram lá para suas famílias, para suas casas e deu 22 de outubro de 1944, eles pararam tudo e ficaram olhando para o céu e falaram, é hoje. Se arrumaram e ficaram olhando pro céu. Cara, As horas iam passando ali, ia passando. eu ia sinto uma passando. mistura de sentimentos quando eu imagino isso, porque Era muita gente, era muito forte o que estava acontecendo. muito forte. Era muito forte o que estava acontecendo e eu vou dizer para você que, ao mesmo tempo que é forte, é doloroso você ver o que acontece, né? Porque eles estão ali, olhando para o céu, esperando Jesus vir. Diego, da meia-noite, vai 23 de outubro e nós estamos hoje aqui, estamos já no século 21 21. e Jesus não veio. E Jesus não veio. Eles ficaram esperando até o último minuto. A gente chama isso de grande desapontamento. Eu imagino que quando deu meia-noite, 10 horas, eles já estavam Deu problema. preparando o coração para não vir. Imagina. Mas era falta de fé aí, hein? Meia-noite não tem jeito mais. Deu meia-noite. Foi. Não, no pôr do sol já deu problema, porque eles falaram que o dia terminava no pôr do sol. Não vamos até meia-noite. Pois é, eles estudaram tudo isso e chegaram a toda essa conclusão e eles tinham certeza do dia 22 de outubro e estava certo mesmo dia 22 de outubro. O problema é que eles tinham errado o evento. Eles cometeram duas coisas que eles não perceberam. Primeiro, eles não perceberam que não era para marcar data, né? E segundo, eles não perceberam Apocalipse 10. Não perceberam. Não perceberam. Não perceberam. Apocalipse Porque 10 fala assim, ó. Apocalipse 10 fala deles. Fala deles. Esse movimento, isso que a gente está falando para vocês, esse movimento que trouxe a volta de Jesus para a pauta da igreja protestante no mundo, quer dizer, hoje se a sua igreja crê que Jesus vai voltar, se você é protestante ou cristão de qualquer tipo que crê que Jesus vai voltar, você só acredita nisso hoje por causa desse movimento que aconteceu naquele tempo. Foi esse grito que surgiu, foi essa revolução que surgiu, que levou para o mundo essa ideia, esse pensamento, essa compreensão bíblica de que Cristo iria voltar. Então hoje para a gente é normal falar da volta de Jesus, hoje para a gente é normal falar do advento, mas só é normal para a gente hoje. Por mais de 1000 anos o mundo não falou desse assunto, o mundo não tratou esse assunto. E quando você descobre esse assunto, você fica maravilhado. A história dessa gente é forte e poderosa porque eles estão sendo impactados com uma mensagem muito forte. E tudo isso que a gente está falando, contando aqui, estava na Bíblia, em Apocalipse, escrito por João, lá no fim do primeiro século, né, no segundo século já. Não, fim do primeiro. Fim do primeiro século. No primeiro século, João escreveu em Apocalipse. Essa história está lá em Apocalipse 10. Tá lá. A gente leu no último programa e vamos ler de novo aqui. Apocalipse 10, verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo, devorei. Devorei. Ah, O livrinho estava fechado e foi aberto. Na minha boca era doce como mel. A volta de Jesus. Doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Jesus não veio. Júnior, a palavra para mim que define melhor esse sentimento, eu não encontro palavra melhor do que essa. Você põe um negócio na boca, que na boca é uma maravilha. Mas quando bate no estômago, me faz mal, é amargo. Imagina o reboliço que deu, cara. Eu não encontro uma palavra melhor para esse sentimento do que desapontamento. Desapontamento. Foi muito grande. Foi muito grande. Muito grande o desapontamento. Só que a Bíblia diz assim, ó, no versículo 11 de Apocalipse 10, então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha que legal, olha que legal, olha que legal essa frase do anjo. Porque ele está falando assim, ó, depois que você come, na boca está doce como mel, mas no seu estômago vai bater um desapontamento, vai ser amargo, vai te fazer mal, ainda é necessário que profetizes. Não desiste. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando assim, ó, não é o tempo do fim que você achou que era. Não é. O tempo ainda não acabou. Ainda tem que contar isso, profetizar ainda mais um pouquinho. E agora eu quero que você tire isso da América do Norte e leve para o mundo inteiro. Exatamente. Aí veja, eles erraram, você já falou? Eles erraram só o evento. A data estava certinha, 22 de outubro de 1944. Sim. Houve a purificação do santuário celestial, que a gente vai falar isso para frente. Não é? Isso. Ele não era a volta de Jesus. Não era. Era outra coisa. Era mas outro a evento. data Estava certinho. estava correta. Mas agora veja. Lembra que eu falei que tinha grupos diferentes ali? Sim. Tinha grupos diferentes ali.
Tinha batista, metodista, presbiteriano, conexão cristã, um monte de denominação junta nesse movimento. E nesse movimento, né, entre essas pessoas, tinham aqueles que estavam ali por medo. Sim, Vai que volta, eu tô aqui. sim, Mas no fundo não queria que voltasse. certo. Tinham aqueles que zombavam, não é? Ninguém ficou indiferente. Ninguém ficou indiferente. E tinha um grupo aqui, Diego. Os que queriam tanto ver Jesus. Tanto ver Jesus. Sabe quando você quer muito? Eles queriam tanto ver Jesus que eles não deram bola para os textos que dizem ninguém sabe o dia nem a hora. A alegria de ver Jesus era tão grande para esse seleto grupo que eles largaram tudo. Largaram as batatas no campo. Largaram as batatas, Fecharam as o empresas. armazém, fecharam as empresas. Deus precisava de pessoas assim para o tempo do fim. Certo. Então por que Deus permitiu esse... Está em Apocalipse, né? Tá. Que ele ia permitir esse desapontamento. Tá aqui. Quem traz o livro é um anjo. É o anjo que traz. o livro. Falou, devora. Ele está dizendo assim, ó, o despertamento, a abertura do livro de Daniel e o despertamento para isso é a promoção celestial. Exatamente. A gente está trabalhando para que vocês na Terra aí consigam entender isso daí. Deus estava atrás de um grupo de pessoas que amam a Cristo acima de todas as coisas. Você sabe que hoje tem muita gente que está em igreja, etc., por interesse. A gente já falou disso, né? De adoração, né? Falamos no começo da temporada. A gente fala isso sempre. Mas é difícil achar alguém que ama Jesus de todo o coração. E ali tinha gente que amou Jesus de todo o coração. Que pôs os seus bens, né? Eles trabalhavam, colocavam o seu dinheiro para as publicações, para poder pregar essa ideia. É muito legal você ter falado bens. Bens. Sabe por quê? Por toda a história bíblica, Deus manda profetas. Certo. E os profetas, eles vinham e eles atacavam o erro da época, Certo. não é? E em cada época, Diego, você vai ter, vou chamar assim, um Deus diferente. Ok, um pensamento do tempo ali, né? Por exemplo, na época do Egito, eles acreditavam que o rio Nilo era Deus. Certo. Então, Deus mandou Moisés e transforma o rio Nilo em sangue. Sangue. Por que não transforma hoje o mar em sangue? Porque não tem contexto. Não tem contexto, exatamente. Não é ficar transformando em sangue para você achar bonito. É porque eles achavam que o Nilo efeito era... especial. Não Efeito especial. Efeito especial. Deus vai mostrar que ele tem poder. Ele vai fazer um efeito especial aqui, ó. Ó, mostrou que tem poder. Não é isso. Eles achavam que o rio Nilo era Deus. Então Deus está dizendo assim, ó, não, o rio Nilo não é Deus. Sim. Eu sou Deus. Isso no tempo de Elias, eles achavam que Baal era Deus e era o Deus da chuva. Baal que mandava chuva. Isso. E aí Deus vai e fala assim, 3 anos sem chover. Não vai chover. Por que ele fala 3 anos sem chover? Só para mostrar que ele tem o poder de não fazer chover. Não, é que ele quer mostrar que ele tem o... Aquele Deus não existe. Que ele é mais poderoso que aquele Deus. Tem um contexto no milagre. Exatamente. Não é para você ficar pedindo para parar de chover para você ir para a igreja. Isso, exato. Não é assim que funciona. Não é? Tinha um contexto ali. Diego, hoje, nos nossos dias, no tempo do fim, Deus estava... Aqui, nesse episódio que a gente está contando, Deus está preparando um povo para enfrentar o Deus da nossa era. E o que é Deus hoje? Deus é aquilo que a gente acredita que vai resolver os nossos problemas. Sim. Eles achavam que era o Nilo, o outro achava que Baal mandava chuva, tudo tem a ver com colheita, com... Qual que é o Deus hoje? Então, hoje o nosso mundo ele é totalmente materialista, né? A gente vive por um material, para ter as coisas. Quanto mais a gente tem, melhor a gente está, a gente vive em torno de ter as coisas. E o que nos dá poder para ter as coisas chama dinheiro. Dinheiro. O dinheiro é o Deus desse século. Pessoas matam, roubam, fazem de tudo pelo dinheiro. Se corrompem. Sim. Não é? Tá muito claro, porque hoje a gente diz assim, a gente fala assim, ó, se eu tivesse dinheiro, meus problemas estão resolvidos. Sim, é assim que a gente fala. A gente não acha que se eu tivesse Deus, meus A problemas gente são crê resolvidos. nisso de todo o coração. A gente crê, não crê? De todo o coração. É fé. Que se tem o dinheiro, não tava com esses problemas. É uma fé religiosa até, não é? É uma fé religiosa. Tanto que a gente trouxe o dinheiro para a religião. Né? Trouxe o dinheiro para a religião. Exatamente, trouxe o dinheiro para a religião. Deus precisava... E muita gente se aproveita de você por causa disso. É verdade, é verdade. Deus precisava de um grupo de pessoas que não iriam se render ao dinheiro. É por isso que Satanás ele diz assim, ó, tudo isso te darei, bens, se prostrado me adorares. Quem fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares, é o diabo, né? É o diabo.
E tem igreja aí dizendo que é Deus que fala essa frase. Eu não queria nem falar, entrar nesse mérito. Mas só pra falar aqui. Deixa eu passar. Tá né? bom. Tá aí. Por que Deus permitiu aquele desapontamento? Porque Deus queria gente que largar tudo para crer na volta dele. Porque tinha que ser um despertamento muito forte, gente. Nós estamos falando de mais de 1000 anos onde não se crê mais que Jesus vai voltar. E aí quando volta o despertamento, é um despertamentozinho assim, tem uma galera ali que falou que Jesus vai voltar e é isso aí e tal. Não, tem que ser um negócio violento, tem que ser um negócio que chama a atenção do mundo inteiro. Você, provavelmente, cristão, já ouviu falar na história daquele povo lá que marcou a volta de Jesus, não já ouviu falar? Exatamente. Já ouviu? Então, é para marcar, é para hoje fazer sentido no tempo que a gente está falando, é para chamar a atenção do mundo inteiro que tem gente esperando Jesus voltar, até quando ele não volta, mas está esperando. Mas está esperando. Exatamente. Quer mesmo que ele venha. Exatamente. Quer mesmo. E achou isso na palavra e sabe, se baseia na palavra para acreditar que Cristo vai voltar. E desse movimento surgiram alguns grupos, mas ficou um grupo ali fiel. Sim. Entendeu que não era a volta de Jesus, mas aquela ideia de largar tudo, não é? Falando, não preciso de mais nada, só preciso de Jesus, ela é muito importante no momento em que o Deus do século é o dinheiro. É muito importante. Esse grupo de pessoas aqui dá origem à Igreja Adventista, Diego. Sai daqui dessa história aqui. Sim, por isso que a gente tem esse nome, Adventista. Porque a gente sai desse movimento aí, a gente surge, aliás, não sai, né? A gente surge nesse movimento de várias denominações em torno da volta de Jesus. Agora, o nome adventista é aquele que aguarda o advento de Cristo. Agora, antes de você falar assim, tudo isso para falar da igreja deles. Antes de você dizer isso, não é isso que nós estamos querendo dizer. Estamos querendo, assim, Deus chamou um grupo de cristãos para que amasse mais a Cristo do que qualquer outra coisa. Sim. Por exemplo, a gente, já falando da gente então, a gente guarda o sábado, né? Tem gente que acha que é assim, guarda o sábado porque tem que guardar. Não é? Não, tem uma função aí. Tem uma função profética. Sim. Moisés não transformou o Nilo em sangue? Sim. Elias não fez parar de chover? Fez. Como é que ataca o dinheiro? Como é que ataca o Deus dinheiro? Colocando Deus como prioridade na sua vida. Exatamente. Porque o dinheiro rouba essa prioridade de Deus, né? Você trabalha, estuda. Você não tem tempo para Deus por quê? Porque você trabalha, você estuda, você faz... Tudo que você faz na sua vida que tira o seu tempo para Deus, e eu estou falando de tudo que tira o seu tempo para Deus, é porque você não tem tempo para Deus na maior parte do seu tempo. Porque eu sei que você é ser humano, você vive no mesmo planeta que eu. E eu estou com você nessa. Eu sei que a maior parte das coisas toma o nosso tempo. Por que coisas estão na frente de Deus? Porque esse é o nosso jeito de pensar no nosso mundo hoje. E aí vem Deus e fala assim, não, eu quero que vocês não vivam assim. E se for preciso trabalhar, por exemplo, eu tenho que trabalhar, né? Aí eu, como eu sou adventista e não trabalho no sábado, aí vai ser mais difícil arrumar emprego. Né? Vai. Azar o seu. Porque é para você me seguir que eu vou cuidar de você. Deus está falando assim, gente, eu preciso de um grupo que não confie no capitalismo, ou comunismo, ou no sistema vigente. Sim, exatamente. Que confie em mim. Isso. Então, quando a gente guarda o sábado, a gente é um farol, é uma bandeira. Sim. Não é? A gente está dizendo assim, então, a gente crê em Deus a ponto de perder até emprego. Isso, a gente quer mostrar, a gente está falando isso para você até entender um pouco da gente, né? Sim, a partir disso. Entender de onde que vêm as coisas que a gente faz. É daí que vem. A gente entendeu na palavra de Deus que tem que guardar o sábado e o grande argumento para não guardar o sábado, porque tem que pagar as contas, não cola para a gente. Não pode colar. Não tem como colar, entendeu? Porque nós estamos aqui, acima de tudo, para viver para Deus. Nós estamos falando de essência aqui, não é? Cuidado, não entra no debate, porque dá vontade de entrar no debate, né? Dá. Não dá vontade? Dá. Você fala assim, mas o sábado foi abolido? Não. Estamos falando de essência. Isso, motivação. Motivação. Entende? Motivação. Sim. Na sua igreja você também tem motivações para fazer o que você faz. O motivo. Então, qual é a motivação? A motivação é mostrar para todas as pessoas que Deus é maior que todas as coisas, de verdade. Vamos tirar a igreja adventista agora e jogar para eles qual que é a sua motivação. Quanto de motivação você tem para a volta de Jesus? Quanto de motivação? Quanto você tem vivido a sua vida para ver Jesus voltar? Para que o reino de Deus se estabeleça de fato nessa terra?
O que você precisa deixar? O que você não tem coragem de deixar? Não é? Para esperar a volta de Jesus. Ou a gente é cristão mesmo, ou a gente não é, né, Diego? Sim, sim. Porque é muito confortável ser cristão quando tá tudo certinho, né? Ali, não. Tô esperando Jesus sentado no sofá. Aqui. Né? Tá fofinho aqui no sofá, sentadinho dentro da igreja confortável, igreja com ar-condicionado, e tá tudo bonitinho. E eu quero orar para que continue assim. Sim. É? Exatamente, vou ficar Minha motivação aqui, é essa. de boa aqui, fazendo meu doutorado, né, sendo médico, ou não tem problema de você ser médico, de você ganhar dinheiro, não tem problema disso. A questão é, você quer ver Jesus voltar e tá pronto para deixar coisas para trás, se for preciso, para ver esse momento acontecer na sua vida? Se nós disséssemos, e se fosse verdade, que Jesus iria voltar no ano de 2020, imagine se, qual seria o seu sentimento? Isso. De alegria, ainda bem que ele vai chegar, ou você ia falar assim, mas ninguém sabe o dia nem a hora? Ou falaria assim, mas eu ainda não casei, né? Isso. Eu ainda não consegui aquele emprego que eu queria. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. O que você quer? É. Então, o convite que a gente faz para você hoje é: vem para Jesus. Vem para Jesus. Aceite Jesus na sua vida. Entrega tudo. Entrega tudo. Tudo. Posso dar uma dica que está aqui na palavra, Júnior? As 10 virgens. Existem as 5 virgens nécias e as 5 virgens prudentes. 5 tolas e 5 prudentes. Tolo na Bíblia é aquele que vive como se Deus não existisse. Diz o louco no seu coração, não a Deus. E não a Deus. Essa é a mesma palavra desse verso que o Júnior acabou de citar. Então, quem são as 5 virgens tolas? São cristãos que vivem como se Jesus não fosse voltar. Que vivem como se Deus não existisse. Falam o nome de Deus, vivem no nome de Deus, mas de fato não há um efeito na vida deles da presença de Deus. Vivem como se Deus não existisse. São cristãos, têm nome de cristão, crachá de cristão, Bíblia debaixo do braço, assiste o Novo Tempo, mas vive a vida como se Cristo não fosse voltar. Cristo vai voltar. A gente precisa viver a vida com essa consciência, com essa certeza de que Ele vai voltar a essa terra. A sua mala tem que estar pronta. É isso. E assim encerramos a 2ª temporada do Hiperlinkados. A gente se vê na próxima temporada, Júnior. Na próxima temporada. Do Hiperlinkados. Até lá. Até lá.